Mais de 31 bilhões de reais foram bloqueados ou congelados pelo governo federal e a UFERSA já sofre com estas medidas orçamentárias. Os detalhes no comentário político de hoje, com o Vonúvio Praxedes. O governo do presidente Lula iniciou nesta quinta-feira o congelamento de 31 bilhões de reais em despesas do orçamento de 2025. Isso com o objetivo de cumprir o limite de gastos estabelecido pelo novo arcabouço fiscal e a meta de resultado primário fixada para este ano. Além disso, o Executivo vai aumentar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para reforçar a arrecadação, embora ainda não tenha detalhado essas mudanças. Segundo o ministro Fernando Haddad, não haverá impacto sobre os dividendos enviados ao exterior. O valor do contingenciamento resulta da combinação entre bloqueio, adotado para compensar o aumento de outras despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários, e contingenciamento necessário diante da frustração na expectativa de arrecadação. No relatório de avaliação de receitas e despesas desse segundo bimestre, a equipe econômica indicou a necessidade de bloquear 10,6 bilhões de reais para respeitar o limite de gasto do arcabouço. Também será preciso contingenciar outros 20 bilhões e 700 milhões para alcançar a meta de déficit zero, que admite uma margem de tolerância para um resultado negativo de até 31 bilhões. O contingenciamento poderá ser revertido ao longo do ano, caso o governo obtenha novas receitas. Já o bloqueio tende a ser mais difícil de desfazer, uma vez que depende da redução de gastos obrigatórios, que são, em geral, mais rígidos. Em entrevista coletiva, Haddad afirmou que não é possível prever, neste primeiro momento, como será a execução do orçamento e se haverá possibilidade de reverter parte do contingenciamento. O ministro ressaltou que o governo continuará monitorando os números e, se necessário, adotará novas medidas. Segundo Haddad, ainda há algumas questões pendentes de deliberação por parte do presidente. Ele enfatizou que as medidas tiveram o aval de Lula. O contingenciamento de despesas recai sobre os gastos discricionários, que incluem custeio da máquina pública, como contratos terceirizados e contas de luz, e investimentos como obras e aquisição de máquinas e equipamentos. O detalhamento do esforço exigido de cada ministério será publicado em decreto até o final deste mês. Mas aqui em Mossoró, a UFERSA já sente o peso dessas medidas. A universidade tem sofrido com suspensão de algumas atividades por causa desta questão orçamentária. Durante a entrevista ao cenário político nesta semana, o reitor Rodrigo Codes detalhou a situação orçamentária da universidade, que sofreu cortes de 3 milhões e 300 mil reais neste ano de 2025. Disse que a lei orçamentária anual foi aprovada só em abril, com um corte de 1,3 milhão na primeira relatoria e de 2 milhões na segunda relatoria. Segundo o reitor Rodrigo Codes, a universidade só pode usar 1/18 do orçamento por mês, o que estende o uso previsto para um ano de até 18 meses. No mês de dezembro será liberado aproximadamente 39% do orçamento. Isso é muito comprometedor, disse o reitor. Entre os efeitos estão a suspensão de editais de pesquisa e extensão, além de dificuldades em liberar transporte e compra de insumos para as aulas práticas. O reitor afirmou que há uma articulação nacional para enfrentar o problema.